Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alexandre Souza da Costa. Eu sou estudante da licenciatura em Educação Física da Universidade de Brasília e estou no 6º semestre atualmente. Meu objetivo hoje é fixar os conteúdos da faculdade e ajudar você que está precisando desenvolver mais conhecimento sobre nutrição. Esse curso que está começando hoje é um curso sobre nutrição humana e nós vamos dar os princípios básicos da nutrição e da alimentação para as pessoas Homo sapiens, como diz a presidente Dilma, os homens e as mulheres sapiens. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês nesse exato momento e vamos aprender um pouco mais sobre os conceitos básicos de nutrição humana. Primeira coisa que eu quero falar são sobre o que significa, o que é uma alimentação saudável. E grava aqui comigo. Uma alimentação saudável é aquela em quantidade suficiente, com qualidade boa, harmoniosa nos seus componentes e adequada ao organismo a que se destina. Isso aqui é definido com base nas 4 leis de Pedro Escudeiro, que foram criadas em 1937 por esse rapaz, que ele diz que os princípios da boa alimentação se baseiam nesses 4 pilares. 1, quantidade. 2, qualidade. 3, harmonia. E 4, adequação. Quando diz quantidade, quer dizer que a alimentação ela tem que suprir as necessidades energéticas, as necessidades nutricionais, sem excesso nem falta, respeitando a individualidade de cada pessoa. Quem quer hipertrofia, ficar mais forte, precisa de mais. Quem quer emagrecer, precisa de outra. Quem é homem precisa de um tanto, quem é mulher precisa de outro tanto, e assim por diante. No que diz respeito à qualidade, a gente lembra principalmente da variedade da alimentação. A gente precisa ter uma alimentação que tenha diversas fontes nutricionais e não somente qualquer fonte nutricional, mas uma fonte nutricional com qualidade. Você tem que buscar as boas fontes do determinado alimento. Uma boa dica para isso é buscar um prato colorido, porque as cores determinam diferentes nutrientes, né, que você precisa dentro da alimentação. Mas isso não é regra, tá? Imagina, por exemplo, se fosse assim, os M&Ms seriam o prato mais nutritivo que existe, né? Porque tem M&M de todas as cores. Enfim, vamos falar agora sobre harmonia. Além da quantidade e da qualidade dos alimentos, você tem que pensar em proporcionalidade. Você precisa de uma quantidade X de carboidratos, proteínas, lipídios, de vitaminas, de sais minerais, e tudo isso tem que ser proporcional. Tem que ser selecionado de forma que se adeque às necessidades, aos gostos. Uma boa forma de saber disso é a pirâmide alimentar que a gente vai ver já já, tá bom? E a última coisa é a adequação. Você deve adequar a alimentação de acordo com as possibilidades de quem você está comendo. Por exemplo, de acordo com a idade, de acordo com os hábitos alimentares, de acordo com os aspectos econômicos, de acordo com aspectos religiosos, porque tudo isso vai determinar o que a pessoa pode ou não pode comer. Beleza? Entendemos o que é alimentação saudável? Entendemos os 4 pilares de Pedro Escudeiro? Vamos para o próximo, então. Vamos falar um pouco sobre a pirâmide alimentar. E agora eu vou abrir um outro documento que está mais completinho sobre ela. Vamos olhar um pouco aqui sobre a pirâmide alimentar. Não interessa tudo, tá? Não fiquem lendo tantos slides. O texto ele é mais para me auxiliar, mas se você quiser ler, não tem problema também não. O que é a pirâmide alimentar, né? Pirâmide alimentar é um instrumento de orientação nutricional para promover a mudança nos hábitos alimentares para uma boa saúde. É uma forma didática, é uma professora, é uma forma de ensinar as pessoas a comerem de uma forma fácil, simples e, enfim, que possa lhe ajudar. E eu vou mostrar para você aqui agora o que é a pirâmide alimentar. Você consegue ver ela bem aqui, ó. A pirâmide alimentar, ela é dividida em 4 níveis. 1, 2, 3, 4. E dentro desses 4 níveis, nós temos 8 grupos alimentares. Vamos ver grupo por grupo? Grupo dos cereais, pães, tubérculos e raízes é o grupo que está no primeiro andar, é o único. Recomenda-se que você coma de 5 a 9 porções diárias dele. A gente já vai ver o que é uma porção. Mas, enfim, o que vai entrar aqui? Vai entrar o arroz, vai entrar o pão, vai entrar o macarrão, vai entrar a macaxeira, vai entrar a batata e essas coisas. No segundo nível, a gente tem o grupo das hortaliças e o grupo das frutas.
Recomenda que você coma de 3 a 5 porções de frutas por dia e de 4 a 5 porções de hortaliças no dia. O que é uma hortaliça, né? Hortaliça é um vegetal que é produzido dentro da horta. Aqui entram os legumes, aqui entram as verduras e assim por diante. Então, a cenoura, o tomate, a abóbora, o alface, a rúcula e assim por diante. No terceiro nível, a gente tem os leites e produtos lácteos, leite e seus derivados, né? O leite, o queijo, essas coisinhas. A gente tem as carnes e os ovos, 1 ou 2 porções por dia é recomendado, peixes, frangos, ovos e assim por diante. A gente tem as leguminosas. O que é uma leguminosa? Leguminosa é um vegetal que você encontra ele na vagem, né? O feijão, o grão de bico, soja. Recomenda-se uma porção dela por dia. E no topo da pirâmide alimentar, tem os óleos e as gorduras e os açúcares de doces em porções bem menores, 1 ou 2 porções diárias, que é aquilo que você pode comer no dia. Lembrando, queridos, que a distribuição dessa pirâmide não significa que quem está em cima é mais especial, é mais importante. Isso aqui está dizendo em quantidade de proporcionalidade. Quem está embaixo tem que comer mais e vai diminuindo as quantidades até chegar no topo. Outra coisa interessante é na proporção dos macronutrientes na dieta, né? Uma média de alimentação que as pessoas têm no dia é que comer 60% de carboidratos, 15% de proteínas, que aí já deu 60%, 75% e 25% de lipídios na alimentação diária, tá? Mas não se fixe a esse número, pode ter mais, pode ter menos. Eu estou te dando aqui um valor de base para você ter uma ideia já inicial de qual é a proporção dos macronutrientes na sua alimentação. Tranquila? Mas, por fim, o que vai compor uma boa alimentação de fato? Eu quero que você olhe esse mini mapinha mental aqui, ó. Ó, você vai ter uma alimentação saudável? Leia os rótulos para conhecer os valores nutricionais dos alimentos. Para isso, você vai ter que entender um pouco mais sobre os tipos de nutrientes. Beba com moderação, de maneira no álcool. Abuse dos vegetais, coma bastante das hortaliças, dos legumes, tudo. Manere nas gorduras, especialmente nas saturadas e principalmente nas gorduras trans. Tenha atenção ao modo de preparo. Prefira alimentos naturais, assados, grelhados, cozidos em água e vapor. Evite as frituras, evite açúcar. Perdão. Eita, não é corona não, tá? Açúcar, doce, sal, sódio com moderação. Desculpa, meu povo. Varie na dieta. O que é uma dieta variada, né? Para evitar uma monotonia alimentar, às vezes quem está malhando acaba ficando doido, né? Que só tem que comer frango com batata doce, fica uma coisa muito ruim. Varie, meu povo, ajuda. Mude gradativamente, né? Se você está comendo muito mal, você não vai conseguir comer muito bem da noite para o dia. Vá adicionando aos pouquinhos e, por fim, adeque a sua alimentação ao seu nível de atividade física, ao seu estilo de vida. Tem que ser possível de fazer. Não adianta nada ter alimentação perfeita, mas que é impossível de cumprir. Pois bem, lembra que eu disse que eu ia falar o que eram aquelas porções naquele início? Aqui a gente tem as porções para cada um dos grupos, tá bem? Uma porção de cereal são 150 calorias. De hortaliça, 15 calorias. De fruta, 35 calorias. De leguminosas, 55. De carnes, 190. De laticínio, 120. De gordura, 73. De açúcar, 110. Aí você precisa aprender a calcular as calorias. A gente vai ver isso mais para frente no nosso curso. Mas você pode pausar o vídeo agora e tentar memorizar e anotar esses valores e assim por diante. No mais, vamos voltar agora para o PDF principal. Falamos sobre a pirâmide alimentar. Pois bem, vamos agora entender algumas outras coisas. Alguns conceitos mais básicos. Olha só, uma frase interessante, né? Nutrição é simples, desconfie de quem complica. O povo não precisa ficar pensando, elaborando muito. O básico, vocês sabem. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é o básico de uma boa alimentação. O que se comer em excesso vai fazer mal, o que se comer pouco vai fazer mal. Você tem informação, tem todo dia nas redes sociais, na televisão, o que você pode comer. Então, a nutrição é simples. Não queira inventar muito, não queira ficar, oh meu Deus, os detalhezinhos. Se você quer saber de detalhe, contrate um nutricionista, ou então procure se desenvolver muito nesses conhecimentos, tá bom? Mas siga as dicas da pirâmide alimentar, você já vai ter uma alimentação muito boa. Há também o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um excelente guia para que você possa ler e saiba ter os conhecimentos necessários para ter uma alimentação saudável. Tranquilo? Essa aqui é uma outra forma, né, de você saber como comer, mas eu não vou falar dela porque eu não gosto dela. Vamos para o próximo.
Alguns conceitos básicos de nutrição agora. Então, a gente já viu a base da alimentação saudável, já vimos a pirâmide alimentar, agora vamos falar sobre alguns conceitos básicos. Então, o que é a nutrição? Nutrição, se eu não me engano, vem do latim nutrire. Vocês podem checar de novo, não tenho certeza disso não. Mas significa sustento. Então, quando você está pensando sobre o que é nutrição, nutrição é você dar aquelas condições necessárias para o sustento da vida, e de forma mais específica para o sustento da célula, porque você está vivo por causa de que as suas células estão vivas, né? Você é um amontoado de células bem grandão, meu povo. Então, nutrição é isso. E o que é alimento? Aqui é um fato curioso. Muitas pessoas perguntam: ai, fulano, arroz é carboidrato? Arroz é lipídio? Arroz é proteína? E, queridos, alimentos contêm os mais variados nutrientes dentro dele. Então, você não vai encontrar nenhum alimento que seja só isso ou só aquilo. Só se for em laboratório, alguma coisa preparada e etc. Mas os alimentos encontrados na natureza, eles vão ter uma vasta gama de nutrientes. Então, o alimento vai ser o quê? Vai ser essa substância ingerível, comestível, destinada ao consumo humano, que carrega nutrientes. Não vai ser cosmético, não vai ser tabaco, não vai ser remédio. Vai ser alimento. E aí que vai uma classificação dos 4 tipos de alimento. Alimentos in natura é a maçã que se pega na árvore e come. Pop, um alimento in natura. O alimento minimamente processado. Aqui a gente dá o exemplo da mexerica descascada, que você pode comprar no supermercado, né? Continua sendo a mexerica, mas ela foi tirada da casca, já foi processada, já teve uma pessoa que passou antes. Alimentos processados. Cuscuz é um exemplo de um alimento processado. E alimento ultraprocessado não é comida, gente. É coisa inventada. É o salgadinho, é o suco de pacotinho. É a coisa que foi feita no laboratório mesmo, né? E a gente pode até chamar de um desnutriente, muitas vezes. A gente recomenda que você mantenha principalmente a sua alimentação aqui nesses 2 primeiros, ok? Os alimentos in natura e minimamente processados. Pois bem, e o que é a alimentação? A alimentação é uma cadeia que é composta desde a produção do alimento, lá no agricultor plantando a sementinha do arroz, do feijão que vai nascer, até ele chegar na sua barriga, você se alimentar, ser digerido e servir para que você viva. A alimentação é também voluntária, você come porque você quer, mas ela é necessária porque você come porque você precisa e ela é educável. Então, se você come porcamente, se você tem um paladar do Projota, saiba que dá para reverter isso, tá bom? Você pode educar sim a sua alimentação. E o que é os nutrientes? Os nutrientes são compostos químicos orgânicos e inorgânicos que vão participar do seu metabolismo e eles vão ser carregados pelos alimentos. Quais são os principais nutrientes? Nós temos essa classificação aqui em carboidratos, proteínas, lipídios, os chamados macronutrientes. Macro por quê? Porque, porque eles são ingeridos em grandes quantidades na nossa alimentação, na ordem das gramas. Já as vitaminas e os minerais são os micronutrientes, que são consumidos em pequenas quantidades, na ordem das microgramas. E a gente tem também a água e as fibras, né, que também são dentro disso tudo. Vamos lá, então. O que os alimentos eles proporcionam para nós? Eles proporcionam energia, os alimentos, né, e por consequência os nutrientes. Eles proporcionam o funcionamento do corpo na boa saúde e na vida, e a carência deles vai acarretar deficiências, tá bem? Vocês já ouviram falar naquele termo caloria vazia, né? As pessoas dizem que, ó, busca comer alimentos que não tenham calorias vazias. Quando a gente diz isso, o alimento de caloria vazia quer dizer um alimento que ele veicula um valor energético, no entanto, ele é pobre nutricionalmente. Ele é pobre em micronutrientes, tem poucas vitaminas, tem poucos sais minerais. Ele vai servir para te dar energia. E aí a energia vai ser armazenada e promove o ganho de peso e assim por diante. Por isso, evite calorias vazias, busque sempre alimentos de calorias não vazias, calorias cheias, seria isso? Enfim. Então, vamos adiante, né? Além disso, a gente tem outras substâncias, as substâncias bioativas, como, por exemplo, a cafeína, as enzimas, corantes naturais, essências, substâncias tóxicas, aditivos, resíduos de medicamentos, agrotóxicos, fertilizantes, e querendo ou não, tudo isso aqui, além dos macronutrientes, além dos nutrientes que nós falamos ali, estão presentes na nossa alimentação todos os dias, algumas boas, outras más, outras dependendo da quantidade. Pois bem, já falamos sobre a função dos alimentos? Já, né? Já sim, mas eles possuem aqui, ó, a função energética, como eu já disse,
veiculam energia para você viver. Plástica, eles promovem o crescimento e a reparação tecidual. E reguladora, que é justamente para o controle, né, das reações do teu metabolismo. Vamos agora ao que influencia a alimentação da pessoa. Lembra que a gente falou lá nas 4 leis da alimentação saudável, que uma delas é a adequação? Então, ó, aqui eu vou dar alguns fatores que você deve se atentar quando estiver fazendo a alimentação. Condição socioeconômica, você tem que fazer a pessoa comprar aquilo que ela tem dinheiro, disponibilidade no local. Imagina a Venezuela, por exemplo, que é um lugar que está passando com falta de insumos, etc. As pessoas podem até ter dinheiro, mas não tem que comprar. Então, tem que ter disponibilidade da alimentação. Preço, já falamos. Condição plantar. Poxa, será que ele pode plantar esse alimento? Será que ele tem uma comunidade de agricultores que pode servir isso para ele? Condição cultural. Existem alimentos que são determinados pela cultura do local. Religião e crenças, né? Por exemplo, uma pessoa adventista, que tem limites com carne de porco, por exemplo. Um católico, por exemplo, não se abstém de carnes nas sextas-feiras. Enfim, há uma série de religião e a crença vai determinar muito a alimentação. Você tem que selecionar de acordo com os hábitos e preferências. Se você promove uma alimentação que a pessoa gosta, a chance de aderência é muito maior. Você tem que se ligar também na propaganda e no marketing, que influenciam sim. Vou dizer um exemplo. Estava eu assistindo Big Brother num dia e eles fizeram uma festa do McDonald's e os brothers comeram o McDonald's a rodo. E aí eu olhei e fiquei, rapaz, né? E esqueci. Aí passou um dia e eu não sei o que aconteceu, que veio uma vontade de comer um fast food, né? Hambúrguer, batata frita, refrigerante. E aí quando eu vi, eu tava na fila do Bob's e comi um pouquinho. E aí quando eu tava terminando de comer, eu falei, caramba, eu só tô comendo isso aqui por causa da propaganda do Big Brother. Porque me deu a vontade, me instigou o desejo. E isso acontece sim. Pode prestar atenção que isso acontece. E é isso. Vamos falar um pouco agora sobre desnutrição e a gente vai para um outro PDF. Opa, escondi meu rostinho, hein? Perdão. Vamos um pouco para o PDF, para falar um pouco sobre desnutrição. Desnutrição é um problema, tá, meu povo? E aí o que acontece? Vamos falar sobre o que é isso. A desnutrição é uma deficiência nutricional pela dificuldade, né, na ingestão e na absorção dos nutrientes. Ela pode ser repentina, um processo de desnutrição que vai acontecendo pouco a pouco por uma má alimentação, pode ser gradual, isso que eu falei, ou pode ser repentina, de repente você é trancado no quarto sem comida. Você vai morrer de desnutrição, chegando em inanição e falecer. E aí ela tem 2 tipos de desnutrição. Existe uma desnutrição de ordem primária, que é quando a dieta possui quantidade insuficiente de alimentação, e de ordem secundária, que apesar de haver uma dieta suficiente, há um problema na absorção dentro do trato gastrointestinal ou em outras estruturas que impedem você de absorver esses nutrientes. E a baixa ingestão vai diminuir o seu metabolismo, você vai ter menor disposição para fazer atividade física, você pode ter problemas no crescimento. Isso é até um fator que a gente usa para avaliar em estudos populacionais. Uma população geralmente mais baixa significa que ela teve uma deficiência nutricional lá no passado, né? Além dos fatores genéticos e tal, mas se você come pouco, você não tem substratos, você não tem material que proporcione o crescimento e o desenvolvimento dos tecidos. E promove também uma imunidade baixa, né? Você não tem os insumos para viver. E aí, quais são os graus de desnutrição? Nós temos a desnutrição leve, que é de 10 a 25% abaixo do peso recomendado para a sua estatura. Nós temos a desnutrição moderada, que é 25 a 40% abaixo do seu peso, e a desnutrição grave, que é abaixo dos 40% do seu peso, ou a qualquer momento, né, que apresente edemas relacionados à alimentação. Edemas são os inchaços ocasionados pelos fluidos dentro do nosso corpo. Pois bem. E aí, uma coisa interessante é que existem pessoas que se acostumam a viver numa desnutrição leve. A pessoa, ela acaba comendo pouco, o metabolismo dela diminui e ela acaba vivendo até tranquilamente, mas pouco a pouco gera problemas para a qualidade de vida do indivíduo. E aí, o que acontece? Lembra da desnutrição grave que eu falei, abaixo de 40% do peso ideal? Essa desnutrição grave, ela pode se manifestar de 2 formas, na verdade 3, que é o marasmo, o kwashiorkor e o marasmo kwashiorkórtico, uma coisa assim, né? Que é a mistura dos dois, uma forma mista.
Então, o marasmo vai ser uma desnutrição principalmente de fonte energética, por deficiência na nutrição de carboidratos e lipídios. O indivíduo não possui energia, o corpo começa a consumir os depósitos de gordura, os depósitos musculares, e a pessoa vai definhando, vai emagrecendo cada vez mais. Isso acontece também, principalmente com crianças, né, mais pobres. Se procurar uma foto aí no Google, você vai perceber que crianças com marasmo parecem um idoso, né? Tem queda de cabelo, a pele fica muito enrugada, os músculos desaparecem, e assim por diante. Já o kwashiorkor é um outro tipo de desnutrição, é uma desnutrição proteica. O kwashiorkor ocorre quando você tem uma alimentação que é deficiente nas proteínas, e aí o que acontece, né? Ocorre um enfraquecimento das estruturas celulares, e os fluidos, eles são liberados das células para o corpo, e o corpo acaba criando edemas, e acontecem alguns sintomas parecidos também do marasmo, mas sabe aquele menino do buchão? Ele é magricelo, mas tem um buchão. Pois é, no kwashiorkor acontece isso, né? E não é interessante que isso aconteça, e a mistura dos dois pode acontecer também. Isso aí vai ocorrer por questão de pobreza, de ignorância, de negligência da família e pode levar até a inanição, que é a completa falta de nutrientes que vai levar ao óbito. Tranquilo? Falamos sobre desnutrição. Vamos agora para um outro assunto. Revisão, já falamos sobre o que é uma alimentação saudável, já demos conceitos básicos de nutrição, já falamos da pirâmide alimentar, já falamos da desnutrição e, por fim, vamos falar sobre a transição nutricional que aconteceu dentro da população brasileira. O Brasil foi um país pobre, um país muito pobre, e o que acontece é que a gente tinha um problema na sociedade de desnutrição. Até que a partir da segunda metade do século XX, ocorreu uma mudança dentro da sociedade, que foi uma mudança tanto em questão econômica, que é uma série de fatores, que acabaram mudando o perfil nutricional na população brasileira. Então, vamos falar o que aconteceu. Hoje, no passado, nós tínhamos problemas com desnutrição, hoje nós temos um problema com obesidade. Deixa eu mostrar para vocês um outro PDF para a gente entender um pouco mais sobre a transição nutricional no Brasil. E o que acontece? Hoje a gente luta com outro problema, que é uma prevalência de obesidade dentro da população brasileira. E a obesidade é conhecida por ser um dos principais fatores para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, e uma série de outras dificuldades que acabam gerando a morte e deixam o indivíduo cada vez mais debilitado e diminuem a sua qualidade de vida. Pois bem, o que aconteceu? A partir da década de 1950, o perfil demográfico da sociedade começou a mudar. Em 1950, 66% das pessoas moravam na roça, no interior. Já em 2010, apenas 20% da população brasileira morava no interior. E se eu pesquisar agora, em 2021, com certeza, esse número deve ter diminuído. E o que acontece? A vida da cidade é diferente da vida da roça. Na vida da roça, a gente tem um modo de vida mais saudável, tanto pela questão da alimentação, quanto pela questão da necessidade de atividade física. Outro fator que mudou foi a inserção feminina no mercado de trabalho. As mulheres, elas sempre foram donas de casa, elas sempre cuidaram da questão da família e elas eram responsáveis principais pela alimentação da casa. Quando a mulher sai de casa e começa a trabalhar, a família acaba perdendo, né, entre aspas, a cozinheira da família. E aí, o que acontece é que a alimentação, a qualidade da alimentação das famílias acabou caindo um pouco. Os homens trabalham, as mulheres também se veem obrigadas a trabalhar e a família acaba recorrendo mais a alimentos com frituras, alimentos de preparo mais fácil, alimentos industrializados, fast foods e assim por diante. Outro fator que mudou foi o aumento no consumo das gorduras saturadas, nas gorduras trans, de açúcares simples, né, de refrigerantes, bolos, biscoitos, alimentos de padaria, aumento no consumo do sódio, aumento no consumo do álcool, e tudo isso vai ajudando a obesidade a cair, a crescer, e ao mesmo tempo ter uma diminuição no consumo de alimentos mais saudáveis, né? Lembra da pirâmide lá? Lembra os alimentos da base? Cereais, grãos, tubérculos? As pessoas comem pouco isso. As
pessoas comem poucas frutas, as pessoas comem poucas hortaliças. E isso vai gerando, pouco a pouco, um aumento na sociedade disso tudo. E outra questão, além dessas questões alimentares, existe uma mudança também no nível de atividade física dos indivíduos. Se antes na roça a gente tinha um trabalho muito mecânico, muito manual, muito dependente do corpo, a gente saiu do campo, da roça, da horta, para o escritório. No escritório, a pessoa fica sentada 8, 10, 12, 15, 16 horas por dia, e pouco a pouco isso vai gerando estragos tanto na sua estrutura anatômica quanto na mudança da sua composição corporal. Houve também um aumento tecnológico na sociedade, aumento do número de carros, as pessoas com máquinas de lavar, elevadores, delivery, iFood, essas coisas todas acabam fazendo com que as pessoas se movimentem menos. E assim aumenta a obesidade, o sobrepeso, assim por diante. Houve também uma mudança no perfil do lazer. Se antes as crianças saíam para brincar, para correr, para jogar, as pessoas corriam e assim por diante, hoje o lazer é muito mais dentro de casa, no videogame, na Netflix, no Instagram, no Facebook e assim por diante. E aí, a gente tem esses dados aqui do IBGE de 2019 a 2020, se eu não me engano. Nós temos atualmente um país, no Brasil, com 26,8% da população em situação de obesidade, IMC maior do que 30, e 60% do Brasil com sobrepeso, IMC acima de 25. E a tendência é aumentar. O povo está gordo. E isso aí é excelente para os profissionais de saúde, no sentido que existe muita demanda, existe muito trabalho a ser feito. Pois bem. E, enfim, é isso. Vamos voltar agora para o outro PDF, para aprender um pouco mais sobre a transição nutricional brasileira. Terminamos isso? E para fechar, pessoal, vamos falar um pouco sobre como a gente avalia o peso, né, a massa corporal do indivíduo. Vamos falar sobre o índice de massa corporal, o IMC, que é definido por essa equação: peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado em metros. Depois você faz isso e você vai ter o resultado do IMC. Nós temos essa tabela aqui para indivíduos adultos, né, de 20 a 60 anos, para classificar o IMC. O IMC abaixo de 18,5 indica baixo peso. Entre 18,5 e 24,9, o indivíduo eutrófico, o indivíduo que está no seu peso ideal. Acima de 25 e abaixo de 30, nós temos o indivíduo com sobrepeso. Acima de 30 e abaixo de 35, nós temos o indivíduo em obesidade grau 1. De 35 a 39, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3, é que a gente chama de obesidade mórbida. Esse indivíduo está em grande possibilidade de ter um risco para a saúde, especialmente risco cardiovascular, de todas as outras doenças relacionadas a aumento da gordura corporal relativa. Só que o que acontece? Vamos fazer uma ressalva. Tem muita gente que vai falar que o IMC está ultrapassado. Mas, gente, o IMC é uma medida muito fácil. Qualquer pessoa sabe o seu peso, qualquer pessoa sabe a sua estatura, é barato. E para indivíduos que não fazem musculação, que não são atletas, que não fazem treinamento, é sim uma medida que funciona. A gente consegue mensurar a quantidade de gordura corporal. Eu, por exemplo, tenho um IMC de 27. Segundo esse cálculo aqui, eu estaria com um sobrepeso. No entanto, nada poderia ser mais distante disso. Eu faço musculação e não tenho sobrepeso algum. A minha quantidade de massa muscular é que faz esse meu IMC subir um pouco mais, né? A quantidade de gordura corporal. No entanto, dá para usar sim, mas é claro, é importante que você tenha outros dispositivos, você tenha o próprio olhar, a própria percepção, o próprio bom senso para saber se o indivíduo está ou não em sobrepeso. Isso você vê batendo uma foto, tá? É fácil, é simples. Você sabe quem está bem, você sabe quem está mal, só de olhar. E aí existem outros índices, né, que a gente vai aprender ao longo do curso, tá bem? Então, chega de mostrar a minha câmera, vamos deixar minha cara grandona de novo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, como disse Cauê Moura, e a gente volta depois com a próxima aula do nosso curso de Nutrição Humana, tá bom? Muito obrigado, tenha um excelente dia e até a próxima.